Distinguished ladies and gentlemen, we welcome you all. This conference titled Strengthening Effective Strategies for the Empowerment of Women and Girls is part of the Forum of the Commission on the Status of Women CSW 69. Born in 1970 in Aracaju, Brazil, Benjamin Teixeira de Aguiar is a spiritual leader, medium, writer, public speaker, TV presenter, and founding president of the Sociedade Filantrópica Maria de Nazaré, popularly known as the Mary Christ Society, an organization in special consultative status with the UN Economic and Social Council since 2018. The Mary Christ Society is a school of spiritual Christian thought with a universalist nature and has no links to other formally organized spiritualist or religious movements. Under the motto Spirituality with or without religion, its mission purpose is to offer the world an option of Christian spirituality that integrates timeless principles of wisdom with new spiritual revelations, striving for a rational, pragmatic, and as far as possible, scientific, as well as interdisciplinary, progressive and up-to-date approach to the needs and aspirations of postmodern human beings, with a view to the ideals of universal peace, happiness, and fraternity. Benjamin works in mental communion with the spirit Eugenia Spazia, who belongs to and represents a council of spiritual guides responsible for fostering the evolutionary process of earthly humanity. His public activity began with articles in the press in 1990, at the age of 19. Since 1992, he has delivered weekly public lectures, which are now streamed live on his YouTube channel. He produces and presents the TV programs Salto Quântico, the longest-running Brazilian television program on spirituality, which has been airing since 1994. Also since 1994, with the cooperation of volunteers associated with the organization's charitable arm, called Núcleo de Educação Espiritual e Saúde Irmã Brígida, he has carried out significant social work in a poor community in Aracaju. Since 1996, he has held annual international conferences on relevant humanitarian themes and general principles of spirituality. He has 18 published books and a collection of approximately 9,000 posts on spiritual enlightenment and comfort, available on his website mariacristo.com.br. His Facebook pages, in Portuguese, English, and Spanish, have more than 5.7 million followers, spread across 192 of the UN's 193 member countries. Since 2017, he has been the medium with the most fans on the world's largest social network. With you, Benjamin Teixeira de Aguiar. Boa noite a todas e todos. São Good agora evening to everyone. Brasília, 21 horas e It's now in Brasilia, 9:30 p.m., and in New York, 8:35 p.m. Agradeço a oportunidade de, com a ONU Mulher e a própria Comissão de Status da Mulher, na sua 69ª edição, participar, dentro do possível, cooperando com ideias, ainda que simples, a nossa contribuição humilde para que essa experiência de empoderamento da feminilidade, ou como temos propugnado ultimamente, de reencontro de um poder latente das mulheres, aconteça e efetivamente em todos os setores da sociedade. Nas nossas palestras públicas habituais, nós não utilizamos material pronto e hoje eu vou fazer isso. Tenho algumas citações que vou ler, nada de utilizar a memória. Estou debaixo de influência de guias espirituais, para quem acredita. Como nós somos adeptos de uma perspectiva ecumênica e mais do que ecumênica, universalista, desvinculada de religiões formalmente organizadas,
nós estamos preocupados em utilizar a terminologia do seu interesse. Cada pessoa escolhe a sua própria nomenclatura, mas desde que acesse essa realidade fundamental, que acesse esse eixo, esse centro profundo de si. Se vai chamar de Espírito Santo de Deus, de anjos, de Jesus Cristo, de Maria Cristo, como nós propomos, no empoderamento da feminilidade no plano crístico ou búdico, porque se nós dissermos que uma mulher ou uma mãe não pode ser crística ou búdica, nós estamos depreciando a feminilidade em todos os níveis, passando pelo humano, passando pelo animal, a natureza. Os ecossistemas funcionam como uma grande estrutura interdependente, entrelaçada com uma tapeçaria de organismos, numa complexíssima interfusão de forças de sobrevivência. E diremos que Deus não tem feminilidade. Chamar Deus de Ele, normalmente fazemos referência em vários idiomas, Deus como um Ele. É blasfemo. Deus não pode ser nem somente Ele, nem ela. Deus é Deus. Ou a divindade. Em idiomas latinos, a palavra divindade tem um gênero feminino. Na tradução em inglês, vocês vão ouvir, peço desculpas por estar usando meu idioma primário, porque é a maneira segura que eu tenho de transmitir o que os nossos mestres e mestras espirituais estejam passando. Não utilizo inglês no meu dia a dia, apenas para funções de leitura. Então, para proferir com segurança, porque eu estou à frente, influenciado por esses seres, mas quem está à frente sou eu. Para fazer uma tradução, uma interpretação psicoespiritual, mental, mediúnica, apropriada do que eles estejam me propondo, melhor que eu esteja no meu idioma materno ou primário ou nativo. Vou começar por lembrar o título da nossa palestra dessa CSW 69 em 2025. Reforçar estratégias efetivas para o empoderamento de mulheres e meninas. Não haverá nenhuma efetividade em estratégia qualquer que seja, em nenhum âmbito da sociedade, desde o campo econômico, passando pelo social, cultural, em nenhum nível religioso, científico, se nós não considerarmos o que nós somos em essência, espíritos ou consciências, como se queira denominar. Nessa era em que a inteligência artificial avança, nós percebemos cada vez mais que não podemos ser só instintos como os animais são. Não podemos ser só inteligência como as diversas formas de inteligência artificial, cada vez mais com modelos progressivamente mais sofisticados, reproduzem, e não só reproduzem, superam-nos em diversos processos de cognição, informação, interconexão de ideias, surpreendendo-nos, às vezes nos assustando. Somente sermos consciência, espírito, capacidade de juízo de valor, avaliar, ter empatia, ter sentimentos, ter um ideal, isso nos torna seres humanos. E por isso nós precisamos nos reportar, porque naturalmente ao recobrarmos o contato com essa nossa essencialidade, como uma espécie de questão raiz, o demais, como ramificações, os desdobramentos diversos em setores de nossas vidas, em setores da sociedade, do seio da família, passando por organizações profissionais, acadêmicas, religiosas, científicas. Naturalmente, esses desdobramentos estarão melhor alinhados com a recuperação do poder que naturalmente já existe, da dignidade que nunca poderia deixar de existir de mulheres e meninas. Nós sofremos um horror de um patriarcado há milênios, um horror porque é um patriarcado exacerbado, com essa
crise geopolítica que vivemos, com esse perigo internacional no campo bélico e quiçá bélico nuclear, Deus nos livre, nós vemos quão urgente é essa questão. Porque essa atitude invasiva, violenta, opressiva das intenções imperialistas de povos sobre outros ou de governantes tirânicos que primeiro oprimem seu povo para que depois se lancem com seu povo na direção de outra nação, violando espaço territorial, violando regras do direito internacional elementares. Com apenas inconclusos 80 anos de término da Segunda Guerra Mundial, estamos acossados na Europa, na Norte América, na América do Sul, por esse terror, essa possibilidade real de uma guerra mundial já estar em processo. Tudo isso indica que a perspectiva da feminilidade, de respeito mútuo, de interdependência, de mais sermos cooperativos do que competitivos, essa ótica, essa perspectiva está gritantemente urgente no campo da sobrevivência da civilização desta humanidade na Terra, para que nos livremos da autoextinção. Iminente para muitas pessoas esclarecidas, é algo irreversível. O potencial do Armagedon climático, o potencial apocalíptico por meio de pandemias, o perigo de as nações em confronto poderem se despedaçar, porque não imaginemos que haja só bravatas, blefes. A base de expressões hiperbólicas ou de não só exageros na fala, mas de falácias na retórica, demagogia no modo de se colocar, alguém pode se distrair. Um técnico numa instalação nuclear, bélico-nuclear, com silos, com mísseis nucleares, pode se atrapalhar. Eu estou simplificando, sei que não é tão fácil assim um desses mísseis serem acionados, mas para dar uma ideia de que loucura existe, acidentes e incidentes ocorrem. Isso não é muito trazido a público, mas há um histórico de quase acionamento desses mísseis nucleares ou armas nucleares de um modo geral, desde um sujeito só, russo, que salvou a humanidade do Armagedon durante a crise lá atrás, nos anos 1960, início dos anos 1960, da Baía dos Porcos e a crise dos mísseis de Cuba. Um único almirante responsável por um submarino russo sozinho deteve, com seu poder de veto, o início de uma guerra nuclear. Talvez não estivéssemos aqui para falar, não fosse o heroísmo deste homem. Esse evento, entre inúmeros, ocorreram no passar dos decênios, de um lado e do outro, para lembrarmos aquela dicotomização clássica da era da Guerra Fria. Eu gostaria de citar só mulheres hoje. E a primeira que vou citar é Carrie Chapman Catt. Em palavras aproximadas, ela disse, vou ler. Ela foi responsável pela 19ª emenda, uma campanha para isso, da Constituição dos Estados Unidos, que deu direito às mulheres norte-americanas. Tudo eu vou ler hoje, não como quem está acostumado com minhas palestras, que normalmente eu sou ativado para quem acredita. Eu sei que é assim. Na minha memória, para citar autores e entrelaçá-los aqui, ou autoras, hoje eu estou lendo realmente. Já citei, todas essas já foram citadas, e inclusive nessas máximas, porque depois que a equipe faz uma pesquisa, eu guardo no arquivo, depois que cito, há uma pesquisa, guardo os meus arquivos, e aí eu trouxe algumas dessas senhoras que foram citadas nos últimos meses em nossas palestras. Vejam o que ela disse em palavras aproximadas, vou dizendo em português. Nenhuma lei escrita foi mais, vamos traduzir assim, vinculativa, tem poder de gerar efeitos,
que o costume não escrito apoiado pela opinião pública. Então, quando nós mexemos, é o que nós estamos tentando aqui, na consciência das pessoas, na forma delas pensarem, sentirem, intuírem e por isso agirem, o pensar, intuir, sentir, agir, isso nos levará necessariamente à mudança numa supraestrutura social. No campo das grandes decisões políticas, começa com o indivíduo. Nós precisamos valorizar os aspectos psicológicos e humanos concernentes à feminilidade, dentro e fora de nós, para que nós não nos precipitemos na goela do precipício da autodestruição, como indivíduos, sociedades e toda uma comunidade global. Em seguida, gostaria de citar Gertrude Stein. Ela viveu entre 1874 e 1946, uma escritora e poetisa norte-americana. Ela disse algo próximo a isso. O que há de reconfortante, eu não sei se ela foi sarcástica, se ela foi satírica ou ela foi ingênua. Prefiro entender que ela foi sarcástica. O que há de reconfortante na história é que ela se repete. Nós estamos vendo, para, por exemplo, o horror da geração Z, algo ocorrer no terceiro decênio, na terceira década do século XXI, o que nós não imaginaríamos, um clash de grandes potências, um choque entre grandes potências econômicas, políticas e militares em pleno século XXI, porque se não está efetivamente acontecendo, está se delineando. E se não há um combate agora entre as potências europeias, as grandes potências, no sentido literal, elas já estão alinhadas em dois polos e estão financiando um lado ou outro. Mas nós já temos armas, munição de diversos países num lado e até soldados efetivos militares de outra nação do outro lado. Russos e norte-coreanos estão em campo de batalha, ucranianos do outro lado. A história se repete assustadoramente. Vamos citar então uma grande dama do século passado que estava ao lado de um dos homens responsáveis por nos salvar como humanidade dos horrores do nazifascismo, a primeira dama dos Estados Unidos, esposa de Franklin Delano Roosevelt, Eleanor Roosevelt, 1884-1962. Ela disse: não basta falar sobre a paz, estamos aqui falando sobre ela, a busca dela. É preciso acreditar nela. E não basta acreditar nela, é preciso trabalhar para isso. Quando de fato falamos com coerência e acreditamos no sentido de nos empenharmos em profundidade, necessariamente vamos exprimir na nossa conduta um trabalho, uma ação, iniciativas, movimentos na direção da paz. Mas começa na consciência. Entendamos isso como uma fusão abstrata de inteligência e sentimentos, ou de fato como o que realmente somos. Mais uma vez dizendo, se não formos algo além da inteligência e dos instintos, somos superados pelos animais nos instintos, porque nós desrespeitamos os instintos no seu sentido mais, vamos dizer, efetivo de defesa dos nossos organismos, e também estamos sendo superados pelo aspecto da inteligência, pelas diversas modalidades de inteligência artificial em evolução não galopante, exponencial, porque ela própria se expande, aprofunda-se, complexifica-se. E mais uma vez vou dizer algo parecido do que disse há pouco. Terrificante, é terrificante. Que apliquemos isso para o bem enquanto é tempo. Agora vou citar uma das maiores mulheres defensoras dos direitos do gênero, da feminilidade de todos os tempos,
Mary Wollstonecraft, que veio entre 1759. Eu faço questão de ler. Algumas delas eu conheço as datas de cor, inclusive porque costumo fazer essas citações assim, mas eu quero ler hoje, me perdoem. 1759, 1797. Vejam o que ela disse e, no meu entender, será que ela foi simplória ou ela estava nos provocando uma reflexão crítica e autocrítica a respeito do assunto? Ninguém escolhe o mal porque é mal. Há pessoas más. Então, eu creio que pela profundidade, inteligência filosofal, aspecto, a inteligência que não é só racional científica, é filosófica, psicológica, é espiritual mesmo, de Mary Wollstonecraft. Espiritual não é querendo dizer que ela tivesse uma fé religiosa, fosse deísta ou teísta. Estou dizendo no sentido de a inteligência que nos faz descobrir propósitos e significados em eventos. Pela profundidade dela, não quero crer que ela disse exatamente isso. Ninguém escolhe o mal, porque mal há pessoas más. Ele ou ela apenas o confunde, o mal, com a felicidade, o bem que ele busca. Isso sim, a pessoa pode ser má, mas supõe que se entregando a seus instintos, todos nós temos um lado mau e um lado bom, nos entregarmos ao nosso lado sombrio. Quando fazemos isso, presumimos necessariamente que estamos obtendo algum benefício. Ninguém nunca obtém resultados permanentes de êxito, de segurança, de paz, de felicidade, muito menos seria utópico dizer isso, confiando-se aos seus maus instintos, às suas más tendências, às suas más inclinações. Nós podemos e devemos perceber quais são essas nossas tendências ruins, essas falhas de caráter e de personalidade que portamos em graus diferentes, em graus diversos. Somos partidários, com os mestres e mestras espirituais que apresentamos, da tese de que não existe somente uma psicopatia completa, um narcisismo absoluto, uma manipulação sistemática e deliberada. Sim, existem essas pessoas que têm esses traços ou portam esse perfil medonho, diabólico. Existe, entretanto, essa nossa tese a respeito com os nossos guias espirituais, uma gradação ao infinito entre essas pessoas, o extremo oposto de um espectro em que, de um lado, de um polo, existe a psicopatia bruta, absoluta, em que há deformidades no sistema nervoso central, deformidades graves, a ponto de alguns autores e autoras dizerem que psicopatas não seriam seres humanos. São pessoas, mas pessoas sem empatia, pessoas sem consciência, sem culpa. Bem, no extremo do espectro existem pessoas assim, completamente insensíveis, frias, calculistas, completamente assim. E num outro extremo do espectro, indivíduos hiperempáticos, supersensíveis, com muito sentido de consciência, de dever, de responsabilidade. Necessariamente essas pessoas existem, assim como existem aquelas que estão no mais estudado espectro patológico da psicopatia, do narcisismo, da manipulação, do sadismo. No outro extremo temos pessoas hiper generosas, solidárias, preocupadas com outras pessoas, mesmo estranhas. Essas pessoas costumam sofrer muito, ser muito manipuladas, porque têm mais culpa e consciência. Mesmo que sejam muito inteligentes e instruídas, essas pessoas sofrem mais, adoecem mais, porque o corpo entra em colapso. O nosso sistema psique-corpo é integrado. Não podemos viver algo psíquica, psicológica, intelectualmente, sem afetar o nosso emocional e, por conseguinte, o nosso organismo de matéria densa. Há uma interligação indissociável entre psique
e organismo físico. E essas pessoas, por isso, com frequência adoecem. Têm graves problemas de sono. Às vezes, essa hipersensibilidade no sentido afetivo, moral, social, também tem facetas que nós denominaríamos paranormais, místicas, espirituais, mediúnicas, quer as pessoas acreditem nisso ou não. Por exemplo, nós podemos, para tomar uma perspectiva mais científica, como nós hoje entendemos ciência de estudo da mente humana, entender que esses fenômenos são todos produzidos pelo cérebro, como epifenômenos de outras funções do cérebro. Mas não negar que esses fenômenos existam. Há fraudes, sem dúvida. Há charlatães em todas as áreas de ação humana. Há pessoas hipócritas, dissimuladas e maus caracteres em todas as áreas do saber e da ação humanos. Todas as áreas humanas do saber e da ação. Mas há aquelas que realmente são portadoras de uma sensibilidade, essa que seria de percepções extrasensoriais, percepções precognitivas, telepáticas ou até mesmo psicocinéticas, mas essa parte não é o assunto para hoje. A capacidade de antever o futuro, a capacidade também de deduzir com profundidade e inteligência a partir da análise de um certo contexto, de uma certa situação, de um background, de uma origem de eventos, o que está por vir, com um certo grau de acerto, que varia de pessoa a pessoa. Temos que estar atentos e atentas para que nós não confundamos ninguém, por mais psicopática, por mais narcisista, por mais seja extremamente megalomaníaca e presunçosa, ninguém é feliz à base de não respeitar a dignidade, o direito de existir, os sentimentos, os valores de outras pessoas, nem de outros povos, etnias ou de gênero. E vocês, mulheres, como sempre, são superiores em tudo isso a nós, homens. A humanidade está à beira do abismo porque estamos com uma exacerbação da masculinidade e uma degenerescência ou degeneração da masculinidade. Não se trata de dizer que a masculinidade é ruim, intrinsecamente falando, mas sim que ela só é saudável se ela estiver funcionando paralelamente com a feminilidade. Não se trata de colocar a feminilidade numa posição de prevalência sobre a masculinidade como uma alternativa de futuro, mas sim uma boa convergência, complementaridade, equilíbrio, integração psicológica entre os gêneros. Eu trouxe aqui as citações e vou comentando aquilo que eles e elas da outra dimensão, para quem acreditar, anjos de guarda, Espírito Santo de Deus, seres despojados de matéria densa, não importa. Nós sabemos que eles existem e cada corrente espiritualista, cristã ou não, tradições espirituais do Oriente, estudiosos de parapsicologia, de fenômenos místicos, cada autor, autora vai dizer com palavras diferentes, vai rotular com termos diferentes o mesmo conjunto de fenômenos. Seguindo, agora Mary Wollstonecraft foi responsável pela grande publicação de 1792, Reivindicação dos Direitos da Mulher, 1792. É isso mesmo, final do século XVIII. Agora vamos dar um salto para o século XX, para uma estrela de cinema que ganhou o Oscar de melhor atriz, ainda debaixo dos ecos da premiação da Academia de Cinema nos Estados Unidos. Audrey Hepburn ganhou o Oscar de melhor atriz em 1954 pela Academia de Cinema estadunidense. Viveu entre os anos de 1929 e 1993. Ela foi uma atriz britânica e embaixadora da boa vontade da Unicef. Vejam só o que ela fala sobre esses assuntos
da empatia. Temos que sentir piedade, palavras aproximadas, uns pelos outros, umas pelas outras, se quisermos sobreviver com dignidade. Ela realmente não foi à toa que ela veio a óbito tão nova, querendo dizer, hoje se espera que uma pessoa passe, ela morreu em 60 anos, hoje se supera que está em 1929 a 1993. Ela estava, portanto, com 64 anos inconclusos. No ano em que ela completaria 64 anos, ela veio a óbito. Espera-se que hoje, já na época, as pessoas passassem de 80, 90 anos. Mas, às vezes, quando se é hipersensível, vivendo em um ambiente tão duro como a indústria do cinema, é um ambiente, é uma selva, e há muitos relatos de sempre. Marilyn Monroe, que não é entre aquelas que estou citando hoje, 1926, 1962, vocês não precisam procurar slide, denunciou isso em 1953. Ela disse: Hollywood é um prostíbulo hiperlotado. Se não me engano, ela disse isso na prestigiadíssima publicação, semanário da época nos Estados Unidos, Life, a revista Life, se eu estiver enganado. Vejam só, nós não temos compaixão, e isso, empatia, leva à piedade, à compaixão, a nos mobilizarmos por alguém, a sofrermos porque alguém está sofrendo, a não ficarmos confortáveis ao perceber que alguém está padecendo necessidades primárias. Milhares de crianças morrem por consequência de subnutrição todos os dias no mundo. Milhares. Há uma estimativa de que a cada 5 segundos, não minutos, segundos, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, mais ou menos, nesse espaço de tempo, aproximadamente, uma pessoa venha a óbito por consequências de subnutrição ou inanição. Isso é medonho. Há pessoas que estão morrendo todos os dias em grande quantidade por enfermidades que já poderiam ter sido abolidas da face da Terra. Há recursos tecnológicos, farmacológicos, médico-hospitalares, recursos financeiros para se fazer isso, mas não há interesse de socorrer nações pobres, nações que foram vampirizadas, parasitadas por um processo de colonialismo europeu que durou alguns séculos no milênio passado e chegou às raias da transição do final do século XX para o século XXI. Há ainda claras, como posso dizer, um arcabouço remanescente, vestigial dessa época, ainda hoje. Países no mundo inteiro ligados à coroa de uma só nação europeia, uma ilha. Muito bem, só para deixar claro sobre o que estamos falando. Vamos pular de Audrey Hepburn para uma das figuras mais célebres do século passado, apesar de ter morrido uma adolescente. Anne Frank, ela era alemã, que viveu ela nasceu no mesmo ano de Audrey Hepburn, 1929, e veio a óbito apenas em 1945. Ela veio a óbito tão cedo assim. Aquela que morreu num campo de concentração nazista, no final da Segunda Guerra Mundial. A grandeza humana, em palavras aproximadas, não está na riqueza ou no poder, mas no caráter e na bondade. É isso que nos torna humanos. É isso que nos dignifica. Essas mulheres magníficas, em diversas áreas do saber e da ação, nos relembram da importância visceral de recuperarmos os nossos princípios e os nossos potenciais, os nossos atributos mais nobres e que mais os tornam seres humanos. Se perdemos isso, nessa área de fomentação, o narcisismo das redes sociais, de desinteresse, descaso cínico com os problemas, as aflições de nossos irmãos e irmãs em humanidade, se nos deixarmos levar por essa hipnose coletiva
preocupação excessiva com aparência física, com posses, riquezas, com status, com prestígio, com fama, com poder, nós estaremos perdidos como civilização. Isso se alastra, isso eu digo, essa terrível hipnose do mal, porque quanto mais a fomentação, a tendência narcísica numa população gigante, global, mais nos aproximaremos dos nossos traços, os outros, destrutivos e autodestrutivos, demoníacos ou diabólicos, malevolentes, de ficarmos isolados uns dos outros, umas das outras, e vivermos nos digladiando entre nós mesmos, nós próprias, caminhando todos na direção da extinção. Isso é muito grave, isso é urgente, de todo, me permitam a redundância, inadiável. E as mudanças e decisões para que aconteçam mudanças têm que não só acontecer rapidamente, mas de maneira efetiva, profunda, para que não haja um retrogradar a um estado anterior. É o que acontece claramente nas questões climáticas. Elas são um termômetro vivo do que está ocorrendo em nossa comunidade global, em outros setores, como essas inúmeras tragédias individuais que se tornam gigantes, em números inclusive, com o aumento de índice de suicídio entre jovens e entre adolescentes, por exemplo, com a queda em massa do QI de uma geração inteira. A história do cérebro podre, sobre que se fala muito. As pessoas estão ficando cada vez mais frágeis psicologicamente, por isso também vulneráveis moralmente, sem capacidade ou perdendo progressivamente a habilidade para superar vicissitudes normais da condição humana, frustrações, decepções, demissões, falência, perda de um relacionamento, decepção com a amizade, afastamento de parentes biológicos, tudo que é normal na condição humana. Mais para algumas pessoas um desses eventos, mais para outras outros desses eventos. Que forte isso que Anne Frank disse para todos nós. Uma brilhante, quando eu cito essas pessoas, eu não estou dizendo que endosso tudo que elas tenham feito, que estou falando agora citando uma ativista social anarquista, Dorothy Day, que viveu entre 1897 e 1980. Vejam que coisa extraordinária, que fala extraordinária nos deixou como legado Dorothy Day. Ninguém tem, numa crise como essa internacional que vivemos, mundial, válido como nunca, ninguém tem o direito de sentar e se sentir sem esperança. Há muito trabalho a fazer. E alguém pode dizer, eu não posso fazer nada, ou quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Se eu fosse um governante, se eu tivesse poder ou dinheiro, se todos pensássemos como diversos autores desde o século passado têm reiteradamente apresentado, se tivéssemos o pensar, ou a política, a filosofia de vida, de pensar globalmente e agir localmente, de pensar como integrante da espécie humana e agir individualmente em nossas próprias existências, com essa perspectiva de identidade de cidadãos e cidadãs do mundo, se todas e todos agíssemos assim, a sociedade, a humanidade, sociedade global, a humanidade estaria salva. Mas é porque nós ficamos presos à ilusão, também denunciado por diversos autores e autoras. O princípio, o paradigma tosco, não é só bizonho, ele é perigoso. O princípio da separatividade, de que nós seríamos seres completamente isoladas uns dos outros, uns das outras. Isso é uma ilusão. A ideia de que nossa pele nos separa realmente do mundo externo. No nível profundo, basta usarmos um microscópio de ultrapotência e todos temos informação suficiente para saber. Nossa pele, inclusive, é um órgão de comunicação.
Não à toa se passa uma pomada sobre a pele, porque ela absorve. Não à toa enfermidades que são contagiosas, que são transmissíveis por contato físico. Nossas vias respiratórias são extensão essa condição de pele muito porosa. Nós temos poros na pele, muito mais quando passamos para o nosso aparelho respiratório. Quantas enfermidades graves, contagiosas, são pegas no ar, com patógenos suspensos no ar que respiramos. Não há divisão, e isso no plano mais grosseiro material, no energético, no psicológico, no mental, no espiritual, impossível estarmos divididos, apartadas uns dos outros, umas das outras. Existe, paradoxalmente, ao mesmo tempo, nossa individualidade, mas compõe o nosso ser não só aquilo que diz respeito apenas à nossa própria personalidade, mas aquilo que tem interconexão e interinfluenciação com outras pessoas. Muito do que dizemos é meu, que eu sou, minha opinião, meu pensar, não é nosso. Já fomos induzidos inconscientemente a crer que aquilo é nosso e não é. Somos muito fruto da nossa época, das loucuras da nossa época, das ilusões do nosso tempo. E ou nós despertamos como indivíduos e coletividades, ou jornadearemos todos juntos, unidas, na direção do abismo. Nosso Mestre, o Senhor Jesus, somos não ligados a religiões, mas acreditamos no pensar de nosso Mestre, o Senhor Jesus, como referencial de verdade intemporal. Ele disse: cegos, cegas, condutores, condutoras de cegos e cegas, cairão todos, despenharão todas no abismo. Que nós despertemos enquanto é tempo. E há tempo, ou nós não estaríamos conversando dessa maneira num fórum gigante como esse da CSW, nesse ano 2025, em sua 69ª edição. Agora vamos citar uma controversa personalidade russa, uma mulher extraordinária, dotada de faculdades paranormais incríveis, uma habilidade de fala e escrita também fenomenais, Madame Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891. Vejam o que ela disse, apesar de, em muitos sentidos, ser o contrário dessa sua fala. Seja humilde se você quer atingir a sabedoria. Seja ainda mais humilde quando você houver dominado a sabedoria. Mas a humildade pode não ser propriamente para tudo isso que estamos falando aqui. Humildade no sentido de reconhecermos quais os nossos limites reais. Ser humilde não é ser modesto, que modéstia normalmente é falsa. É algo cortês, algo que apresentamos socialmente. Nós precisamos ter uma percepção objetiva, quanto possível, objetividade absoluta será impossível, sobre nossa subjetividade. Retratarmos a nós próprios, a nós mesmas, para a nossa própria visão, da maneira mais realista possível. Isso inclui necessariamente nossas virtudes, tanto quanto nossos defeitos. Se nós tivermos uma visão mais aproximada da nossa realidade, quem somos, poderemos tomar decisões mais acertadas, assumir compromissos que poderemos levar até o fim, a não ser que outras pessoas nos atrapalhem e nos desliguemos dessas pessoas, nos afastemos delas, ou elas mesmas se afastem de nós porque não estão em sintonia conosco. Fenômeno humano também normal. Como é importante termos essa visão honesta, lúcida, honesta com nós mesmos, honestidade psicológica, que não se trata de ter intenção de mentir, mas de querer se enganar. Como o nosso ego nos engana, o ego inflado, não o ego maduro e desenvolvido, o ego inflado, o ego degenerado. Temos que saber quem somos, temos que saber quais são nossas limitações e defeitos e também nossas aptidões, nossos talentos, para que possamos tomar iniciativas efetivas, como se trata aqui de uma efetividade nessas propostas de empoderamento ou de retorno
redescoberta do natural poder das mulheres, assim como há poder nos homens. Não precisamos empoderar homens, estão empoderados demais. Posso falar como homem. Nós precisamos de recuperar, até dentro de nós mesmos, homens, o poder da feminilidade como aspectos psicológicos que associamos à feminilidade, intuição, sentimento de respeito aos outros, a tal da empatia, sempre respeitada e fomentada muito mais em mulheres do que em homens. Homens muito empáticos são vistos como fracos. Isso é um absurdo. Pessoas que se compadecem, que se solidarizam em certos ambientes, mesmo mulheres, são vistas como manipuláveis, ou frágeis, ou tolas, estúpidas, ignorantes. Mesmo, nós vamos deixar esse tipo de crença nos tomar? E uma crença, curiosamente, que não se apresenta como crença, se apresenta como um fato. As pessoas que creem nisso, de que quem é muito inteligente é um pouco psicopata, essas pessoas realmente estão se julgando superiores. E elas não são. Como seres humanos, não. Elas podem ser superiores em poder ou dinheiro, é mais fácil ascender nas carreiras profissionais, acadêmicas, no empreendedorismo, quando não se tem consciência alguma. Quando as pessoas passam por cima da cabeça de outras, destroem seus adversários sem culpa, é muito mais fácil ascender na vida assim. Essas pessoas podem ter um sorriso escarninho, desdenharem, desprezarem os sentimentos de pessoas que são mais humanas do que elas, porque têm compaixão, têm impulsos solidários. Isso é o normal, não é o extraordinário. Não é santidade, é sanidade mental, psicológica. Uma ideia proposta não só por nossa instituição, mas por outros autores e autoras. Precisamos muito mais do que de santidade. O que é santidade? Precisamos de, no campo psicológico, mental, moral, sanidade. Precisamos ser sãs, saudáveis. E como seres humanos não seremos saudáveis se não formos empáticas. Vamos passar a nossa outra autora. Agora, Willa Cather, uma autora que recebeu o Prêmio Pulitzer de Ficção em 1923 e que veio entre 1873 e 1947. Vejam só o que ela nos diz. Vou traduzir livremente. Há coisas que nós aprendemos melhor numa situação de calma e outras que nós aprendemos debaixo da tempestade ou da tormenta. Muitas vezes será quando estivermos numa situação entre as mais críticas, parecendo de sobrevivência, de vida ou de morte, que despertaremos o nosso melhor. As próprias experiências de quase morte, de pessoas que sofreram morte clínica, que se viram fora de seus corpos, inclusive gente que era ateia, deixou de ser. Gente que não acreditava em nada no sentido místico, paranormal, e não só passou a crer, como a apresentar essas aptidões depois da experiência de quase morte. As próprias experiências de quase morte, que surgiram com o Dr. Raymond Moody Jr., psiquiatra e filósofo norte-americano, são uma representação emblemática desse fenômeno. É em situação de crise que nós somos incitados, concitadas a apresentar o nosso melhor. E em períodos de guerra é sabido, nós fazemos avanços tecnológicos, sociais, humanos incríveis, em termos de acontecer em curto espaço de tempo. Mas o quanto acontece de avanço científico e tecnológico durante períodos de guerra não é o que deveríamos apresentar de avanço no campo humano, social, espiritual. Esse é o problema. Vários autores e autoras nos acusaram, nos denunciaram esse problema. A disparidade entre o avanço tecnocientífico e a sofisticação ausente, o refinamento que nos falta de espiritualidade, humanidade, espírito fraterno, a quebra de preconceitos contra minorias. Como vamos respeitar a dignidade de qualquer pessoa se não respeitarmos a dignidade de todas as pessoas? Se dissermos que pessoas de pele escura têm menos valor, isso é uma abominação.
pessoas que pertencem a este ou aquele grupo linguístico, nacional, ou se pertencem a uma cultura diferente da nossa. Se dissermos que por uma pessoa ser mais velha ou mais pobre, menos ou mais inteligente ou instruída, é menos ser humano do que outras pessoas, nós estaremos, inclusive, vulnerabilizando os nossos próprios direitos, a nossa própria dignidade pessoal. Porque, de alguma maneira, todas e todos estamos inclusos em alguma minoria discriminada. E todas e todos vamos envelhecer se não morrermos antes. E existe a gerontofobia, o ódio, o desprezo, a repulsa por pessoas idosas. Fiquemos atentas e atentos. Existe a minoria que aqui trabalhamos na CSW, a mais absurda, o grupo que é considerado minoritário e que não é. A mulher, a população feminina da Terra, mulheres e meninas, e que são tratadas como cidadãs de segunda classe. Isso é uma aberração. Isso não pode continuar. É por isso que estamos vivendo essa era pré-apocalíptica. Se não respeitamos o que representa mais o ser humano, as mulheres, tudo que estou falando de empatia, intuição, a necessidade de vivermos pacificamente uns com os outros, umas com as outras, isso tem a ver com a abordagem feminina de mundo. Se nós não tomarmos providências efetivas, definitivas, profundas e por isso duradouras, sustentáveis, para nos tornarmos mais conscienciosos, mais judiciosas, nós vamos colapsar como civilização. Vejam o que disse Helen Keller, conferencista, pessoa cega e surda, que viveu entre 1880 e 1968. Nunca poderíamos aprender a ser corajosos e corajosas e pacientes se só houvesse alegria no mundo, e por isso vivemos uma era de horror como a que vivemos neste momento mundial gravíssimo. O perigo de autoextinção existe, mas posso garantir às amigas e os amigos que nos ouvem, a vocês que nos honram com sua atenção, se vocês dão algum crédito a esses fenômenos, eu trabalho com eles desde a adolescência e alguns começaram comigo na infância. Tenho contato com seres superiores, graças a Deus os reconheço como tais. Eles nos garantem que a Terra está salva, que a nossa civilização está salva. Quanto sofreremos para esta salvação, isso depende de nós. Quantas crises climáticas, quantas tragédias bélicas, quantas conflagrações entre nações acontecerão, isso depende de nós. Quanto dentro dos próprios povos, os problemas entre classes sociais, o desaparecimento progressivo de profissões com a inteligência artificial avançando, a distância entre ricos e pobres dentro das próprias nações ricas e entre nações ricas e nações pobres, tudo isso está agudo e progressivo. É agudo e crônico. É crônico, é agudo, está se acentuando, sem perspectiva de redução, muito menos de reversão. É tudo muito grave, é tudo muito sério, é tudo urgente e tem a ver com sobrevivência de todas e todos nós como civilização. Não existe isso de alguém ser bilionário ou bilionária, estar no poder e estar por isso protegido ou protegida. No curto prazo, sim. No médio e no longo prazos, a própria existência do ser humano sobre a superfície da Terra está em xeque. Está em xeque. É um xeque-mate que sofremos. Ou mudamos radicalmente para melhor agora, ou não haverá outra janela de oportunidade. Agora vejamos o que disse Frances Burnett, que viveu entre 1849 e 1924, famosa pela sua publicação de 1911, Jardim Secreto. Nada no mundo é tão forte quanto um coração bondoso. Vejam os dizeres dessas mulheres extraordinárias, como as mulheres extraordinárias costumam ser muito mais perceptivas sobre os assuntos fundamentais da condição humana que tem a ver com sentimentos, com valores, com interdependência, com relacionamentos interpessoais entre comunidades e indivíduos. Nada no mundo é tão forte quanto um coração bondoso.
Nós precisamos apelar para isso. Nós precisamos viver mais isso. Uma autora brasileira, a primeira que se tornou componente da Academia Brasileira de Letras em 1977, Raquel de Queiroz, que veio entre 1910 e 2003, disse algo muito forte, de uma visão sombria, mas realista. Doer dói sempre. Aí ela falou exatamente com essas palavras, porque ela falou em português. Doer dói sempre. Só não dói depois de morto, porque a vida toda é um doer. O sofrimento é algo inexorável, é inescapável. Nós vamos sofrer. Mas que soframos, não se trata de apologia à dor, o que eu estou dizendo, mas que nós soframos por disciplina de lutar pelo bem, de facear os desafios certos, escolhermos os desafios corretos, escolhermos as nossas brigas, as nossas lutas, que tenham um alcance de benefício coletivo maior do que as brigas intestinas, mesquinhas, vergonhosas, de apenas interesses pessoais, hedonistas, materialistas, imediatistas. Assim vamos acelerar a nossa velocidade na direção da destruição e autodestruição. Sim, há sofrimento. Nós não vamos criar um mundo idílico, uma utopia, mas nós estamos caminhando para viver, e em muitos aspectos já vivenciamos, uma distopia. É um horror o tempo que vivemos. Eu tenho 54 anos, completarei 55 neste ano. Quem é da minha faixa de idade e que estava adulto no final do século passado jamais imaginaria que estaremos vivendo o que estamos vivendo agora, na metade da terceira década do século XXI. Negacionismo científico, negar-se o valor da vacina. Milhões de pessoas morreram em países como Brasil e Estados Unidos por haver grupos gigantes de pessoas, até mesmo profissionais de saúde, negando o valor das vacinas. Não estávamos no início do século XX ou do século XIX, estávamos em pleno século XXI. Que horror! Morreu mais gente nos Estados Unidos durante a pandemia de Covid-19 do que morreu durante a pandemia de 1918, denominada gripe espanhola no passado, porque foi a imprensa espanhola quem primeiro noticiou, mas ela começou, foi mundial a pandemia, mas ela começou nos Estados Unidos. Mas mesmo assim, morreu mais gente agora, na pandemia de Covid-19, nos Estados Unidos, como no Brasil, do que aconteceu de mortes na pandemia de 1918, mais de um século depois. É pavoroso, por uma questão de um apelo sistemático a fake news. Temos que regular esses meios de comunicação da atualidade por meio de redes sociais. Temos que regular aqueles que controlam esses sistemas de comunicação. Temos que regular o poder dos hiperbilionários, que estão tentando se colocar como partícipes de governos das mais importantes nações do mundo, em uma delas em particular, não é mesmo? Assustando pessoas que estão lá, naquele país, pessoas esclarecidas, perceptivas, que estão vendo quanto perigo está acontecendo para aquele país e para o mundo inteiro, por um bilionário que conseguiu o disparate cínico de fazer a saudação nazista, dando justificativas de outras razões para estar fazendo, com uma origem, um background nazista claramente perceptível para quem estuda um pouco da biografia deste bilionário, muito próximo do presidente da República de uma das maiores nações do mundo. Que nação seria essa? Acho que todo mundo sabe de a que nação faço alusão. Vamos dar um salto de uma literata brasileira para uma grande cientista francesa, ela tinha nacionalidade francesa, mas ela nasceu na Polônia, Madame Marie Curie, 1867-1934.
Ela ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1903, Prêmio Nobel de Química, vamos dizer, Química em 1911, já que eu estou lendo, é melhor dar uma olhadinha para ter certeza, não é? Já falei isso aqui nas nossas palestras, de todos os domingos, ao vivo, inúmeras vezes. Mas, voltando, primeira mulher a ser professora da Universidade de Paris. Muito bem, Madame Marie Curie disse: é momento de compreender mais, para que a gente possa temer menos. Nós somos acicatados e aguilhoadas na direção do pânico e da desesperação. Isso não vai resolver. O medo deve ser um incentivo, um estímulo a que nós nos informemos mais e munidas de informação adicional, tomarmos decisões mais inteligentes, e inteligentes no sentido de buscar resultados práticos. Sempre aqui estamos fomentando o importante: pensar com calma para pensar com mais resolutividade. Não adianta nos exasperarmos nem nos deixarmos tomar de pessimismo. Isso não soluciona coisa alguma. Temos que agir de forma sistematicamente racional e com um ideal de responsabilidade coletiva, responsabilidade social, responsabilidade com o ambiente, com a terra inteira. Não importando o alcance de nossas ações, mas sim a qualidade dos propósitos quando desdobramos nossas ações. Agora vamos para uma grande autora norte-americana que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1993 e que foi Prêmio Pulitzer de Ficção em 1988, Toni Morrison. Ela viveu entre 1931 e 2019. Em palavras aproximadas, ela disse: este é justamente o momento em que os artistas vão trabalhar. Não há tempo para desespero, não há lugar para autopiedade, não há necessidade, não pode haver silêncio, não há espaço, não pode haver espaço para o medo. Nós falamos, escrevemos, fazemos linguagem, criam-se novas linguagens, né? Novas formas de comunicação. É assim que as civilizações se curam. Que introvisão, não é? Que capacidade de enxergar não só de forma percussiente, mas ampla, de Toni Morrison. Grande mulher. Vamos passar para uma jovem extraordinária que foi premiada com o Nobel da Paz em 2014, a menina Malala, meu Deus, é isso, Malala Yousafzai. Eu sempre me atrapalho com o nome dela. Esse Yousafzai. Eu estou com 2 horas e 50 de sono. Malala Yousafzai, disse a garota Malala: eu realmente acredito, em palavras aproximadas, Malala, seja feliz. Eu realmente acredito que a única maneira de criarmos a paz global, ela é uma defensora muito da educação de meninas, é não apenas educando nossas mentes, nossos intelectos, mas nossos corações e nossas almas. Extraordinário, né? De novo, voltando ao assunto que apresentávamos, a necessidade de empatia, a necessidade de humanidade, a necessidade de solidariedade, de convívio fraterno uns com os outros, umas com as outras. E por fim, vamos ver se ainda falamos sobre Rebecca Goldstein, autora norte-americana que nasceu em 1950 e está entre nós ainda. Falamos de bilionários há pouco. Vejam o que ela fala sobre isso. Como aqueles, no sentido de perplexidade dela, né? Como aqueles que possuem todo o conhecimento, o acesso ao conhecimento, que deve incluir o conhecimento da vida, que vale a pena ser vivida, em palavras aproximadas, podem estar interessados em usar o conhecimento apenas para o objetivo insignificante de ganhar dinheiro. Não é interessante que uma mulher dessa tenha dito isso? Então, não é interessante que refletamos sobre isso? Nós somos máquinas de comer, respirar, nos hidratar, dormir, excretar, nos reproduzir ou copular, ainda que não haja reprodução. Somos máquinas de fazer dinheiro, de produzir economicamente. Somos apenas isso? Vamos nos reduzir a isso? Isso deve existir em algum nível, mas isso não pode ser a base da nossa sociedade, a plataforma da nossa existência.
não podem ser os crivos de nossas escolhas, não podem ser os definidores esses valores do que nós somos. São valores bem primários. Nós não somos animais na selva com um córtex cerebral transformando cidades em selvas de pedra, como surgiu uma telenovela brasileira celebérrima de 1972 e depois houve um remake nos anos 80, Selva de Pedra. Não transformemos nossa vida urbana com todo um primor de cultura e busca de refinamento artístico, científico, até espiritual. Do contrário, uma degradação para a instintualidade animal, porque nós não poderemos retroceder esse nível, porque temos um córtex e um neocórtex cerebrais. Se temos, não poderemos voltar à condição de animais. Vamos nos converter em bestas, em demônios, em demônias. Não podemos nos tornar meramente seres que sejam feixes de instintos, porque, repito, não somos mais animais. Com o córtex cerebral, nós vamos usar o conhecimento e a inteligência para nos destruir e destruir outras pessoas. Isso nos põe à beira da autodestruição, como toda uma civilização, toda uma humanidade desse planeta. Que nós despertemos quanto antes, que nós lembremos que é necessário algo que nas mulheres é muito mais presente: viver a espiritualidade, a capacidade de se dedicar a um ideal oracional, devocional, com ou sem religião. Não importa se alguém tem ou não tem religião, não importa se é uma pessoa adepta deste ou daquele partido de crença. A tendência, inclusive, atual é de as pessoas estarem desvinculadas de religiões convencionais. Nós corremos risco de uma teocracia cristã reacionária. E não é de Deus isso. Jesus disse, nos alertou, haveria falsos cristos e falsos profetisas. E nós podemos distender esse pensamento de Jesus, lembrando, e falsas igrejas. Há pessoas que se dizem cristãs, que defendem ideias que são exatamente o contrário do que Jesus veio falar. O contrário do que Jesus propalava. Combate ao elitismo, combate a hipocrisias, fervor na luta pela autenticidade, o desapego de posses materiais, a busca de defesa de párias, de minorias, párias sociais e minorias discriminadas. O amor universal, a confraternização, a fraternidade entre todas as pessoas. O serviço ao bem do próximo como um caminho para a nossa felicidade. Isso é um manual psicológico, moral e espiritual de como nós funcionamos. Não é uma rota, um conjunto de regras para alguém ganhar um paraíso depois da morte. Jesus foi um mestre de conhecimento de nossas psiques, de nossa natureza humana, par excellence, diriam os franceses, por excelência. Se nós não seguirmos esses princípios universais do cristianismo, na nossa opinião, somos cristãos e cristãs, na nossa organização, que embora não seja religiosa, é a escola de pensamento cristão, se nós não corrermos para nos tornarmos agentes do bem, e ninguém se torna agente do bem se não estiver a serviço do bem comum, se não corrermos para nos tornarmos, quanto pudermos, no sentido de qualidade, extensão do alcance de nossas ações, agentes do bem comum, isso em massa, e começando por iniciativas de indivíduos que criam uma massa crítica e eclodamos como civilização humana para uma nova era na nossa presença sobre a Terra. Se não corrermos para fazer isso, não haverá um futuro para nós. É um paradoxo. Acabei de falar aqui que nossa civilização está salva, mas será por iniciativas como esta, ou estas que estamos apresentando, que nós teremos oportunidade, ensejo de descortinar o panorama, horizontes de uma era feliz, ou pelo menos, se não feliz no sentido
idílico, utópico, pelo menos pacífica, próspera para todas e todos, sustentável ecologicamente, sustentável em termos econômicos, financeiros, entre países, entre classes sociais dentro dos países, mesmo os mais ricos. Porque se nós não pensarmos num equilíbrio coletivo, não teremos espaço à sobrevivência individual. Mesmo, é muito sério. Nós vivemos o que disse um autor francês, Jean-Yves Leloup, normose, a neurose normal, a neurose da multidão, da maioria. Algo que parece normal, porque vemos em toda parte, está todo mundo mais ou menos enlouquecido naquela forma de interpretar um aspecto da realidade. Nós achamos que, já que todo mundo, ou a maior parte das pessoas, pensa daquela forma, aquilo é o certo. O que era pensar certo, ou vamos dizer de outra forma, o que era considerado o pensar normal de pessoas na Alemanha nazista, portanto a Alemanha dos anos 1930, principalmente, entre 1933 e 1945. O que era o pensar normal, correto, mas principalmente antes da Segunda Guerra eclodir, porque depois que a Segunda Guerra eclodiu, mais cidadãos e cidadãs alemães foram questionando aqueles postulados bizarros, desumanos do nazismo. Mas entre aquele período de ouro do nazismo, de 1933 a 1939, o que era o pensar normal? Quando nós nos opomos, quando nós nos indispomos com uma atitude, um pensar, um sentir malevolentes, mesmo que a maior parte das pessoas estejam adeptas, a maior parte esteja adepta dessa forma de pensar, sentir e agir, quanto mais nos rebelarmos no bom sentido da expressão, para sermos como Jesus propôs, sermos melhores servidores dos nossos irmãos e irmãs e humanidade, sem nos colocarmos como pessoas subservientes, submissas, de modo algum. Ele disse: não vim trazer a paz, mas a espada. Levantemos a espada do bom combate, do combate pelo bem. Então teremos a paz verdadeira, que não é a ausência de conflitos, que não é a ausência de problemas, não existe isso. Isso seria uma visão pueril, infantil, superficial, rasa de mundo, mas sim buscarmos o sentimento de realização dos nossos deveres de consciência, porque somente com essa paz de consciência de sabermos que estamos cumprindo o que nos é cobrável pela espiritualidade maior, por Deus, por gênios ou civilizações superiores, não importa no que você acredite, mas ninguém vai estar em paz. A bem-aventurança que Jesus falou, ou como Eugênio Spazio, o guia espiritual da instituição e guia de minha própria pessoa, fala que essa bem-aventurança que Jesus fez alusão é equivalente a felicidade e fé em paz, uma fusão dos conceitos de paz e de felicidade. Se algo nos torna mais felizes, mais humanos, como disse o mitólogo norte-americano Joseph Campbell, bliss, a bem-aventurança, a felicidade no sentido de bem-aventurança, aquilo que é a nossa bliss, sigamos, aquilo que nos torna melhores. E ele deu uma pista sobre isso. Joseph Campbell, um grande erudito do século passado. A caverna escura mais temível para nós é aquela que guarda o maior tesouro das nossas almas, das nossas vidas. Faciemos os nossos medos, não de forma temerária, leviana, irresponsável, inconsequente. Não. Faciemos os nossos medos buscando extrair as razões ocultas por que estamos tendo medo. Porque o medo pode ser o medo da nossa própria luz, dos nossos chamados divinos. Não luz no sentido de sermos grandiosos, inflação do ego de novo, não dá certo. Não se trata de querermos ter supremacia ou nos sobrepormos a outras pessoas. Isso é uma disputa de egos. De novo, caímos no paradigma da competição, nos afastando da cooperação, um padrão de feminilidade no tecido social. Devemos buscar, sim, o que posso fazer, o que nos salva
como civilização, que nos salvou em épocas passadas, foi nossa aptidão de cuidar dos elementos mais fracos das nossas comunidades. Pessoas enfermas, crianças que nasciam com deficiências, portadoras de deficiências, pessoas na terceira idade avançada. Hoje temos instituições que tomam conta dessas pessoas quando filhos adultos ou adultas não podem tomar conta, há profissionais que se responsabilizam por isso. Prestemos atenção se não estamos descurando, negligenciando o que há de mais importante para nós. Alguém vai dizer, mas não vai fazer diferença nenhuma o que eu possa fazer. Vai fazer diferença para a sua paz de consciência, vai fazer diferença, garantidamente falando, para você. Será quando todo mundo tiver respeito por si, verdadeiramente, e portanto buscarmos a nossa paz de consciência, que o restante virá por consequência. Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo, a si mesma. Quando nos amamos verdadeiramente, seguimos nossa consciência, quando nos respeitamos genuinamente, não vamos violar os nossos princípios morais. Vamos ter, no mínimo, a preservação do nosso mundo de paz. Se todas as pessoas fizessem isso, nós não estaríamos à beira do apocalipse como estamos, com os 89 segundos do tal relógio do Armagedon, que nos dá um referencial simbólico e provocativo para que todas e todos nos alertemos para os perigos que vivenciamos, muito reais. Repito, não importa você dizer o que vai fazer de diferença o meu esforço de ser uma pessoa melhor, enquanto tanta gente está tentando levar melhor, passar por cima dos outros, levar vantagem, enriquecer mais, e o resto que se vire. Por uma razão, sendo uma pessoa defeituosa moralmente, viciosa psicologicamente, limitada intelectualmente, não importa quem seja a pessoa, só podemos ser felizes pelo coração, pelos sentimentos, pela nossa consciência. Vamos reiterar o conceito. Se não lembrarmos que nós somos isso, basicamente, essa é a nossa estrutura basilar de ser. São os alicerces do nosso ser humano. Se não nos lembrarmos disso, vamos começar a perceber que inteligências artificiais nos superaram, ou animais nos instintos são melhores do que nós. Como não somos só instintos, porque não somos só animais, temos um córtex, e não somos só inteligências, os modelos de linguagem e outros meios de inteligência artificial, que basicamente são modelos de linguagem, avançam, e modelos avançadíssimos matemáticos, mas é o que nós mais valorizamos na inteligência do ser humano, linguagem e pensamento lógico matemático. As inteligências artificiais estão nos superando aí? Ou nós descobrimos a outra forma de inteligência espiritual, a capacidade de sintonizar com a faixa da supraordenação benevolente, ou seja, de buscar uma ordem implicada no nível mais alto de complexidade em situações caóticas, o que a ciência da complexidade, ou a ciência do caos, uma das mais avançadas áreas da matemática, nos chama a atenção. Aqui vejamos, estamos vendo a desordem, uma situação de entropia, desordem progressiva, o segundo princípio da termodinâmica. Podemos buscar a sintropia. Enquanto o mundo material caminha para a desordem, o consciencial, o espiritual, nos propele a uma ordem progressiva. E quanto mais houver caos, quanto mais houver conflitos, quanto mais houver crises, mais nós somos fomentados, temos propiciada a oportunidade, fomentados a aproveitar essas oportunidades de buscarmos uma ordem, uma lógica, uma razão, uma finalidade, um propósito em tudo que estamos vivenciando. Deus não erra. Se estamos numa situação difícil, temos como gerenciá-la. Se não apenas gerenciá-la para arrefecer prejuízos, mudar completamente o panorama, o campo de ação em que estamos. Não fomos colocados, inseridas em certos lugares, familiares, profissionais, acadêmicos, religiosos, sociais, à toa. Nada é acidental na condição humana.
todos e todas podemos intuir isso. Respeitemos a ciência em tudo que ela pode nos oferecer. Mas respeitemos também a espiritualidade. Respeitemos a nossa humanidade, a nossa complexidade, a nossa subjetividade, a nossa solidariedade, a nossa empatia, porque é isso que não só nos torna humanos, mas pode nos permitir sobreviver como humanidade. Que a divina bondade, a divina sabedoria, não importa se você tem a religião ou não, se acredita em Deus ou não, na espiritualidade ou não, nós sabemos que não só a divindade existe, como seres espirituais superiores que representam a divindade. Evoco por acreditar nesses seres e por ser uma espécie de sacerdote informal, representante, porta-voz desses seres. Evoco a bênção, a graça, as maravilhas em transbordamento, como Nossa Senhora Maria Cristo. Sim, uma mãe pode ser um ser crístico. Sim, Maria também é Cristo, não só Jesus. E não dizer isso seria uma blasfêmia, porque seria o mesmo que dizer que Deus, num outro nível mais profundo, não tem feminilidade, que Deus é homem. Isso é blasfêmio. Deus não é só masculino. A divindade necessariamente tem feminilidade. E temos que dizer isso no nível abaixo da divindade, que é o crístico, o búdico, o espiritual, mais sublime, para que possamos dignificar seres humanos na feminilidade, mulheres e meninas. E nós mesmos como homens, na nosso próprio autorrespeito, porque se nós respeitamos nossas irmãs em humanidade, mulheres e meninas, que respeito teremos por nós próprios? Mulheres, mães, esposas, filhas, irmãs, amigas, colegas de trabalho, grandes gênios do estadismo que são mulheres, da ciência, da cultura, da filosofia, das artes, da religião, da espiritualidade, das letras. O que estaremos dizendo sobre nosso próprio caráter se nós não respeitarmos as mulheres, como elas merecem, e que nós devemos oferecer esse respeito e correr para estabelecermos uma sociedade mais igualitária antes que ninguém sobreviva. Não existe isso de eu não pertenço a esse grupo, por isso posso discriminá-lo, porque todos pertencemos a algum grupo de minoria, quer percebamos ou não. Podemos não pertencer aos clássicos grupos atacados, os mais atacados, por questões étnicas, a questão racial, a questão LGBT, a questão da feminilidade, a misoginia, o racismo, a LGBTfobia precipitam a humanidade na beira do apocalipse social também. Está tudo entrelaçado. Há uma maldade arraigada na extrema direita, na extrema esquerda, totalitárias ambas, que não respeitam os direitos de minorias, como tudo está entrelaçado, que não respeitam mulheres, que não respeitam meninas, que não respeitam LGBTs, que não respeitam pessoas desprovidas de recursos materiais, não por culpa delas, por falta de oportunidade e ocasião para prosperarem. A aporofobia, o elitismo internacional e dentro de nações. Quando vamos superar o que obviamente é tão grosseiro, tão primário, grotesco, vergonhoso, culposo, malevolente, maléfico, diabólico, como tanto preconceito, tanta maldade, tanta hipocrisia, tanta dissimulação de interesses imperialistas de pessoas e povos, uns sobre os outros, umas sobre as outras. Pessoas umas sobre as outras, povos uns sobre os outros. Quando vamos descobrir que ou agora reagimos ou não teremos outra oportunidade. Porque muita gente acha que porque não existe vida após a morte, problema dessas pessoas, e elas já estão em idade avançada, ou pelo menos a minha idade, a meia idade, e não vão sofrer as consequências de suas decisões de hoje, elas podem ficar à vontade de destruir o mundo de acordo com seus caprichos. Elas vão sofrer severas consequências, quer acreditem, quer não. Mas não podemos transferir a responsabilidade para essas pessoas, temos que fazer a nossa parte.
Não adianta percebermos os grandes erros, os grandes crimes de algumas pessoas. Temos que sair da negligência, da inação, da apatia, do desânimo, da irresponsabilidade, da inconsciência, a que algumas pessoas ditas de bem se aclimatam, nos familiarizando em cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Isso nos dignifica. Como nós ficamos dentro de nós mesmos, nós próprias, como colocamos a cabeça no travesseiro todos os dias, se não estamos nos empenhando numa era apocalíptica por salvar a nossa própria pele dos entes queridos e de toda a humanidade, como ficamos em paz? Então, se quisermos ter um egoísmo lúcido, seremos naturalmente conduzidas a essa visão espiritual ou social, judiciosa ou humanitária, vanguardista, porque nós saberemos que ou fazemos isso, ou não temos o nosso próprio respeito, e nem estaremos fazendo o melhor como indivíduos e comunidades, como comunidade humana planetária, para que nós tenhamos direito de continuar sobre a crosta terrestre por novas gerações à frente. Invoco as bênçãos de Deus e de todos esses seres superiores para cada uma e cada um de vocês que se permitiram nos ouvir até agora, a mim e a esses seres espirituais que eu represento. Não importando, eu agradeço aqueles que não acreditam que eu seja, porque então estarão atribuindo a mim todo o mérito pelo que eu disse. Não fui conduzido, apenas trouxe alguns slides e o resto foi propelido mesmo aqui, e trouxe apenas o título da palestra. Para melhor trabalhar, eu poderia preparar toda a palestra, sim, é o correto e o responsável de palestrantes profissionais. Eu não sou um palestrante profissional. Eu trabalho como um canal, um porta-voz espiritual, místico, paranormal, mediúnico, como você queira denominar, desses seres que fazem por meu intermédio o que eu não poderia fazer. Sugiro que você tenha uma prática para receber mais essas bênçãos e graças que eu evoco. Tenha uma prática de oração, de meditação. Procure a sua prática espiritual do seu gosto, para que você ative esse centro de consciência, essa conexão com o sagrado dentro de você. Isso é feminilidade, a melhor expressão do termo, do vocábulo. Isso nos conecta à nossa plenipotência para agir a nosso próprio benefício e a benefício de outras pessoas. Prática de oração, prática de meditação, ligar-se a um agrupamento religio-filosófico, se possível, fora de religiões convencionais, prática de yoga, prática de mindfulness em grupo, um grupo em que as pessoas apresentem uma filosofia de vida, a necessidade do encontro semanal, pequenos grupos que sejam, os pequenos grupos são melhores do que os grandes. Há mais respeito a indivíduos, à pessoa. Faça dessa uma prática diária. Se você quiser, procure em nosso site, em inglês ou em português, o que seja a prática diária do Evangelho. É muito interessante essa prática ser geminada, conjuminada com a oração diária. É interessante você buscar a sua própria experiência de Deus, não um Deus bizarramente primário infantil, um homem de barbas brancas, antropomórfico. Não. Deus como é um centro de consciência, a inteligência absoluta. Ou começamos a fazer isso rapidamente, ou seremos superados pelas inteligências artificiais. Vamos nos qualificar pelo que só nós, seres humanos, podemos fazer. A conexão com o sagrado, porque até na área que julgávamos que era só para seres humanos, área criativa, área de produção de textos, de obras artísticas, a avaliação de algumas situações, nós podemos confiar a inteligências artificiais parcialmente, temos que checar o resultado. Se nós não nos conectarmos a essa fonte de inteligência, de supraordenação, benevolência, estaremos todos perdidas. A começar de nós mesmos. E não ficarmos com aquela desculpa escapista e perigosíssima: o que eu vou ganhar com isso? Se salvar.
Você não pode salvar o mundo, salve o seu mundo interno, sua paz, sua felicidade, porque você sabe que estará fazendo o seu melhor e estará ajudando pelo menos os seus entes queridos, as pessoas que você mais ama, primeiramente, e até outras pessoas que estejam dentro do seu raio direto ou indireto de influência pessoal. Para aquelas e aqueles que queiram nos conhecer, procurem no site mariacristo.com.br, em inglês, em português, se informar a respeito, e não precisa seguir a nossa principiologia, nossa deontologia cristã espiritual, mas busque a sua própria espiritualidade. Se você se afinar com a nossa escola de pensamento espiritual cristã, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mas o importante é que você busque o seu próprio piso, o seu próprio alicerce espiritual, em um grupo que lhe dê suporte. Assim como ninguém prospera na vida acadêmica ou profissional sozinho, sozinha, ninguém realiza o salto de consciência da espiritualidade sozinho, sozinha. Precisamos de grupos de pessoas encarnadas que nos ajudem. Nada importante é feito sozinho, sozinha. Temos que ter equipes. Esse é um princípio do universo corporativo há muito tempo. Os talentos têm que se unir para que possam realizar o que o homem quinhentista, os gênios do Renascimento faziam sozinhos. Ninguém é gênio renascentista, não é? E porque a mais complexa, a mais difícil, a mais subjetiva de todas as tarefas, a busca da transcendentalidade, nós poderíamos fazer sozinhos, sozinhas. Há práticas individuais, como falei, oração, meditação, mas o processo completo de nos melhorarmos paulatina, progressivamente, como seres humanos, demanda esse suporte de um grupo de apoio. Faça essa busca. E se você gosta de uma religião convencional específica, que seja, desde que você trabalhe a sua espiritualidade, porque a espiritualidade tem a ver exatamente com esse centro de consciência que nós somos, que não é uma inteligência artificial, que não é um animal. Se em busca de espiritualidade de Deus, como teremos essa dignidade de nossa consciência com estrutura, com inspiração, com força, com suprimento de inspiração e força, para enfrentarmos os agigantados, numerosos, progressivos desafios da existência nessa época pré-apocalíptica? Não acontecerá um Armagedon, reitero. Podem estar tranquilas, tranquilos. Todavia, temos que fazer a nossa parte. Por isso, esses seres passam essas informações para mim, porque sabem que eu não vou dizer, podem cruzar os braços que vai tudo acabar bem. Só vai acabar bem, ou vai acabar melhor e mais rapidamente, se nós fizermos o nosso esforço como indivíduos e como grupos. Senão, isso não vai se concretizar. Agradeço mais uma vez a ONU Mulher, a CSW, em sua 69ª edição, por nos propiciar a nossa organização, Sociedade Maria Cristo, Razão Social, Sociedade Filantrópica Maria Nazaré, na condição de órgão consultivo, Estado Especial do Conselho Econômico e Social da ONU, ECOSOC, desde agosto de 2018, a oportunidade de minha pessoa, como presidente dessa organização, estar aqui proferindo uma palestra, palestra dentro da CSW, esse tão respeitável Fórum Mundial, o maior Fórum Mundial de dignificação da feminilidade. Fico muito honrado como homem poder servir a causa que, na minha opinião, é a que vai nos salvar como espécie humana. Ela é a matriz a partir da qual tudo mais será resolvido. Se não resolvermos essa matriz, nada mais será resolvido. Ela tem implicações espirituais, conscienciais, como estou falando, ecológicas, políticas, bélico, nucleares até. E em todos os sentidos, sociais, humanos, seremos cada vez mais propensos, não só à sobrevivência, mas à transcendência. Estaremos com condições de legar um mundo melhor às gerações que virão, a nós mesmos, para quem acredita e sabe que isso existe, quando retornarmos aos proscênios carnais, à ribalta do plano físico, por meio da reencarnação. Receba o meu abraço fraterno e meus votos de muita felicidade e paz para você e seus entes queridos. Salvemos a Terra, nos salvemos. Não há distinção fundamental entre isso. O salvamento individual e de grupo, de familiares e de pessoas que amamos, e da Terra inteira,
são uma coisa só. Sejam felizes, estejamos em paz.